Meus queridos irmãos, um coach famoso do Brasil, Paulo Vieira, ele desenvolveu um método chamado método CIS, e no método CIS ele fala da Bíblia rasgado. Quem não quiser ouvir da Bíblia, é melhor não fazer. E ele usa aquele método para falar para 4.000 pessoas todo mês no encontro. Queridos, eu já falei aqui várias vezes de um professor de português chamado Mário Lúcio, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, por isso que eu falo dele sempre, que dava aula de português, e ele pegava e colocava lá um texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele colocava lá, vamos analisar o texto, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, análise do texto, a quem Deus ama, o que Deus quer conferir a toda a humanidade, e a pessoa analisava o texto bíblico, e a pessoa começava a receber informação bíblica, e estava aprendendo português. Ah, pastor, eu não misturo as coisas, o que é trabalho, o que é de Deus é de Deus. Tá bom, lá no inferno você mistura. Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu esporte, quando você está num lugar desenvolvendo alguma coisa, nessa hora você deixa de ser servo? Queria te falar uma coisa, o ímpio, os que têm militância ímpia, não deixam de ser o que eles são, quando eles estão nos ofícios dele, não. Os que querem destruir a família, os que infelizmente ainda não se converteram e querem destruir os valores das crianças, esses, onde estão? Se você trabalhar num órgão onde eles trabalham, você vai ver que onde estão, eles não deixam de ser o que eles são. Servos de uma militância, servos de um caminho que não é o caminho de Deus. Que história é essa? De você falar, não, eu separo as coisas, você é servo de Deus, onde você estiver. Você precisa compreender isso. Guarda essa frase, querido. Sua profissão, seu talento, tem que ser o seu púlpito. Sua profissão, o seu talento, tem que ser o seu púlpito. Se eu fosse jogador do Real Madrid, eu não tenho futebol, mas olha mandar. Jogador, cara. O jeito é de jogador. Se eu fosse jogador do Real Madrid, onde que era o meu púlpito? Santiago Bernabéu. E ainda ganhando milhões de euros. Está tudo bem. É o meu púlpito. Mas porque ficou rico é pecado? Porque ficou famoso é pecado? Nós precisamos de gente em tudo quanto é lugar. Precisamos de gente na Colurbe, precisamos de gente no Santiago Bernabéu, precisamos de gente no Salão de Beleza, precisamos de gente lá no Planalto, precisamos. Nós precisamos de gente que faça do seu talento, do seu negócio, da sua profissão, o seu púlpito, para levar as pessoas a conhecer o amor de Deus, o poder de Deus, a salvação. Mas tem uma segunda lição e última que eu aprendo aqui na história de Tabita ou Dorcas. É que mais que seu talento, o que impressiona as pessoas é o amor. O texto não diz que ela era a melhor costureira da cidade. O texto não diz que as peças que ela fazia eram de detalhes que nenhuma outra costureira conseguia, que ela colocava um botão como ninguém, que a bainha da calça que ela fazia era perfeita e nunca teve que refazer, que os vestidos dela eram alinhados no formato exato do corpo da pretendente. Não. O texto só diz que com aquilo que ela sabia da profissão, ela fazia o melhor para ajudar as pessoas.
O versículo 39 diz que as pessoas pegavam a roupa e mostravam para o Pedro. E falava: ó, tá vendo essa roupinha aqui? Eu tinha passado frio 3 noites seguidas, eu já não aguentava mais. Quando ela me deu esse agasalho, nossa, foi um dia que eu chorei muito, porque eu já tinha desistido de achar que alguém se importava comigo. A outra chegou e falou assim: o meu vestido estava todo rasgado e ele estava encardido, porque eu só tinha um. Eu usava todo dia o mesmo vestido. Não tinha secadora de roupa ainda, e o tempo estava úmido, eu não podia nem lavar, porque não ia dar tempo de secar. Quando ela me deu esse vestidinho aqui, colorido, nossa, eu fui para perto do lago, que eu não tinha espelho, eu fui para perto do lago só para me ver o meu reflexo, e eu chorei porque eu me achei bonita, mesmo que, desde que eu tinha me tornado uma viúva, eu estava me achando feia, cada dia mais feia. A Tabita, ela fez eu acreditar que Deus existe. E agora, Pedro, que ela morreu, quem vai me lembrar que Deus existe? Mais que seu talento, o que Deus quer ver é o seu amor pelas pessoas. Tem um jogador do Liverpool chamado Sadio Mané. Ele era do Liverpool, agora ele saiu. Ele ganhou muitos títulos pelo Liverpool, um jogador de altíssimo nível, ganhou milhões e milhões de euros. E ele não ostentava assim, não vive naquele padrão dos grandes jogadores. E aí ele disse assim: para que quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamante e 2 aviões? O que faria isso pelo mundo? Eu passei fome no Senegal, trabalhei no campo, joguei descalço e não fui ao colégio. Hoje, posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa às pessoas pobres. Construir escolas, um estádio, proporcionamos roupa, sapatos e alimentos para pessoas em extrema pobreza. Além disso, eu dou 70 euros por mês a todas as pessoas em uma região muito pobre do Senegal, para contribuir com a sua economia familiar. Esse africano chamado Mané, de Mané não tem nada, mas tem um monte de esperto me ouvindo, que de esperto não tem nada, é o verdadeiro Mané. Sabe por que você às vezes é Mané? Porque você quer ter, e você não vai ser lembrado pelo que você ganhou, você só será lembrado pelo que você doou. Ninguém está preocupado de saber quem foi o homem mais rico do século XVIII. Ninguém está preocupado em saber quem foi o homem mais rico do século XIX. Ninguém está preocupado em saber quem é o homem mais rico do século XX, ou quem vai ser do século XXI. Que se dane a riqueza. Mas você nunca vai esquecer quem doou alguma coisa que você precisava. Pastor, não aguento mais a sua história da bicicletinha amarela. Pois é, mas ela me marcou, porque meu pai não tinha condição de comprar, mas alguém me deu. E para você não repetir a historinha amarela, eu conto a segunda história da minha segunda bicicleta.
Primeira amarelinha, quem não sabe ainda, espera o próximo sermão. A minha segunda bicicleta também foi doada. Era usada. Quem me doou? O Mário Lúcio, esse professor, ex-pai de santo, chefe de terreiro por 10 anos, que se converteu a Jesus, se tornou pregador do Evangelho, e que ensinava português, evangelizando, e ganhou centenas de pessoas para Jesus. Ele pegou uma bicicleta, uma Monarch, usada, que era do cunhado dele, e ele comprou do cunhado e me deu. Foi minha segunda bicicleta. Minhas duas primeiras bicicletas na vida foram doação, e depois eu só tive outra bicicleta quando eu casado já eu comprei. Você esquece de onde você ganhou, mas você não esquece de onde você recebeu uma doação. Desculpa, você esquece de onde você, de alguma maneira, ganhou dinheiro, fez isso, aquilo. Mas você não esquece quando você doou e fez a diferença na vida de alguém. Você não esquece. Você não esquece o sorriso de uma criança que você trouxe para ela uma expectativa de alegria, de bem-estar. Você não esquece. Você não esquece quando você doa e vê uma igreja se levantando e vai ter ação social naquela igreja o resto da vida. Vai ter gente restaurada o resto da vida ali. Vai ter casamento restaurado o resto da vida ali. Você não esquece isso, não. Agora a pergunta é: se a gratidão dos pequenos nos alimentassem mais que os aplausos dos grandes? Hoje, nesse mundo digital de influencers, está todo mundo querendo aplauso dos grandes. Mas o Mané, jogador, descobriu que a gratidão dos pequenos vale mais do que o aplauso dos grandes. Meus amados irmãos, sabe por que muita gente às vezes se desliga da igreja? Porque não está vivendo em amor. E quando você não está vivendo em amor, você não consegue lidar nem com você mesmo. E por isso você não faz para ninguém, porque você não faz nem por você. E você se desconecta do sonho de uma família de fé, tentando arrumar um jeito de ser suprido, e não vai achar. Porque o segredo não está no que você recebe aqui, é no que você dá. E quando você der e alguém não te aplaudir, não tem importância. E quando você der e eu não ficar sabendo, não tem importância. Porque o que te motivou foi o amor, não foi a expectativa de aplauso. Hoje, Deus está te convocando para você pegar seu talento, sua profissão, seus recursos, seus bens, e você virar uma Tabita. Alguém que será lembrado pelo que doou, e não pelo que reteve.